Bom dia, boa tarde, boa noite, a paz de Deus. E hoje passando aqui para fazer um vídeo bem curtinho para vocês mulheres. Sei também que tem os abençoados, né, minhas abençoadas. Agi aqui em Rosa do Deserto. Mandar uma palavrinha para as minhas sementes, para que vocês possam semear, né? Começar o nosso final de semana. Hoje é sábado e vou colocar aí hoje mesmo o vídeo. Para dizer para vocês que Deus é maravilhoso. Todo mundo já sabe, Rosa do Deserto. Deus é perfeito, todo mundo já sabe. Deus faz milagre, todo mundo já sabe. Mas Deus é comunhão. Deus é 24 horas da nossa vida. E quando a gente precisa de tudo isso nas nossas vidas, temos que dar um passo, né? Levantar, fazer nossas coisas com amor e carinho. Faz tempo que a gente não conversa um pouquinho, né? Eu terminei de tomar um café e falei, vou gravar um pouquinho, né? As minhas rosas do deserto. Quando eu digo rosa do deserto, eu digo para mulheres e para homens. A gente fala com as mulheres, às vezes, diretamente. Geralmente, não que não tenha varões abençoados que fiquem em casa também, cuidando da sua rotina, cuidando dos seus filhos. Mas a mulher, ela tem aquela tendência maior à ansiedade, à depressão. E falar para você que tá passando por isso, que você ouça só um pouquinho aí, vai ser uns 10 minutinhos, que sozinha, não consegue mesmo. A depressão é uma força maior, que fica muito, né, no ouvido, na cabeça, e aquilo leva a um estado qual domina todo o corpo, porque a mente está, né, completamente nessa deprê aí. Essa deprê de ficar num quarto escuro, essa deprê muitas vezes de camuflar, que até tem muitas, né, que levanta e tal, e que sorri e não é verdadeiro. Falando todos esses focos aí, a gente tá pondo aqui em questão. Todos esses X aí em questão. Mas, o intuito é, né, que eu ore, consagre minha vida, às 3 da manhã, o dia inteiro, com vocês na minha cabeça, sempre dizendo, né, porque o Senhor deu o canal, foi o Senhor que cuida, o Senhor falou que ia passar as pessoas e tá passando. Pessoas especiais, glória a Deus por isso. Vai passar, vai ficar milhões no canal, isso eu tenho certeza, porque Deus falou. E são pessoas todas que vão vir para nos reunirmos, para nos juntarmos. Eu sou apenas um veículo, o condutor é Deus. Então, tudo que a gente faz, a gente consegue no Senhor, então sempre tem aquela pitadinha ali, que é para colocar na rosa, né? Então, eu dou a sementinha e você vai sempre regando para que ela possa germinar e dar aquela rosa linda, perfeita. Em nome do Senhor Jesus. Então, a questão é, se tiver com depressão, faz a oração. Rosa do deserto, dia, eu não sei orar. Sabe sim. Faz o Pai Nosso, ora o Pai Nosso. É perfeito, porque o Pai Nosso, ele vai falar tudo o que você precisa falar numa oração. Simples e eficaz. Não consigo levantar? Não. Não consigo ajoelhar? Tá bom, do jeito que você tiver. Tá, vamos lá imaginar, do jeito que você tiver. Aí você vai lá, ora, vai tomar um banho, coloca aquela roupinha, a qual dá pra você ir numa padaria comprar um pão, atender alguém que se chamar. Se olhar no espelho e dizer, tô pronta para viver esse dia que o Senhor me concedeu. E glória a Deus por ele. E começando a fazer, sabe por quê? Quando você começa a fazer seus afazeres, tá com muita roupa acumulada? Tá com a casa toda bagunçada? Tá tudo sujo? Então, né? Porque nós precisamos se organizar por dentro. Então, vamos começando se organizando por dentro. Magia, Rosa do Deserto, abençoada. Está através do Senhor abençoando a sua vida. Como é que eu faço? Eu não tenho força, eu não aguento. Vem, levanta, vamos lá. Muita roupa. Começa colocando na máquina, porque você tem que começar. A roupa não vai sozinha para a máquina.
Olha para esse cesto. Isso atrai coisa ruim. Olha para lá, casa suja. Coisa ruim. Quando você limpa, você fica limpa, purificada. E é isso dentro de você. Começa a sair. Isso começa a melhorar. E você vai ver que tem diferença quando você limpa. Você começa a se limpar porque você vai tirando de dentro para fora. O que eu quero dizer mostrando o cesto de lixo? Que o lixo que está em você, essa bagunça que está em você. Ai, mas é tão feio falar lixo? Sim, porque é uma coisa que está te afetando. Mágoa, tristeza, palavras que alguém falou. Se falou, deixa falar. Magoada, pra quê? Só vai causar doença, rancor, te entristecer mais. Tira. Mas como é que eu tiro? Orando. Pedindo pro Senhor. Como eu falei, mas eu não tô aguentando orar. Tá sim, o Pai Nosso. No Pai Nosso você já fala, Senhor, perdoa as minhas dívidas. Assim como eu perdoo, assim como o Senhor perdoa, os nossos devedores. Vai falar tudo no Pai Nosso. E ali você vai começar a ter força. E todo dia você clama. Outra coisa também que é maravilhoso. O Salmo 91, ai, Rosa do Deserto, eu não tenho nem força para orar todo. Começa por um. Depois você vai ver que você vai no Salmo 91 inteirinho. Começa a clamar ele aí na sua vida. Começa a clamar, começa a clamar. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Santo, santo é o seu nome. Repreende tudo que não presta. Começa a pegar esses cestos de roupa e colocar na máquina. Vai, coloca uma máquina para bater. Quando você for ver, outra máquina. Quando você for ver, a roupa já foi lavada. Aí você vem pro quarto, ai que bagunça. Arruma a cama. Ah, eu não quero fazer mesa cama, posta. Não faça. Mas arruma a cama, abre a janela. Deixa o vento, a chuva. Hoje aqui em Mogi a chuva tá, o sol tá forte, né? Tá, parece que forte, mas aqui dentro um pouquinho frio. Eu, Rosa do Deserto, amo frio. Só para descontrair, tá? Mas eu amo todas as estações, porque eu amo o Senhor. E tudo que Ele me fornece. Tá maravilhoso. Glória a Deus por tudo. Aí abre a janela. Arrumou a cama. Olha, já colocou a máquina para lavar. Olha que evolução. Pra bater. Mas eu tive que colocar. Um passo de cada vez. Aí arrumei minha cama. Glória a Deus. E você vai sentindo. Eu já perdoei a mágoa porque... Ai, deixa pra lá. Pra quê? Só tá me corroendo. A pessoa tá lá vivendo. Não tá nem lembrando de mim. Deixa lá, já falou. Que o Senhor abençoe a vida dela, dele. Que me magoou, que falou. Eu quero olhar pra ti, Senhor. Eu quero saber do Senhor na minha vida. O que me importa é o Senhor. Porque se eu tô de pé, foi o Senhor que colocou. Se eu respiro, foi o Senhor. Então, pra que eu vou me preocupar? Ah, Senhor, quanto tempo eu perdi me entristecendo com essa depressão terrível. Tá repreendida em nome do Senhor Jesus. Aí aquela medicação que muitos tomam, de 3, 4 comprimidos, ou 2 ou 1, você vai ver que você vai começando a diminuir, quando você vê já, nada de parar a medicação de vez, não. Você vai começar, é isso que eu tô te falando. Aí você vai começar, através disso, você vai ver que não precisa, porque o Senhor trabalha na sua mente e no seu coração. E quando você começar a orar, tirando tudo, você vai ver que aquilo passou. Um sono gostoso, quando você deitar a cabecinha no travesseiro, vai vir. O ânimo de limpar a casa vai vir, você vai ter. Mas você tem que dar um passo de cada vez, mas dá o passo para aparecer o caminho. Como você quer chegar no caminho se você não procurou o caminho? Você não deu um passo? Quando você dá um passo, o caminho abre. Ele aparece para você e você vai caminhando, caminhando e vai vendo que, nossa, que estrada maravilhosa que eu tenho para caminhar que o Senhor me deu. Por que eu tô perdendo meu tempo aqui nesse escuro? Se contemplar todas as maravilhas que tem em volta, os meus filhos, se eu não tenho filho, tem minha mãe, tem meus pais, tem meus irmãos, tem alguém. Mas primeiro tem eu. E obrigada, Senhor, que eu consegui sair, porque no fundo do poço sempre tem uma mola que te joga. Deus. Que te impulsiona. Ele te joga mesmo para fora de tudo isso. E você vai ver que tudo isso não resolvi nada. Só em tristeza mesmo, te deixando no escuro, no amargo, na ansiedade. Mas que está repreendida a partir de hoje, em nome de Jesus. Mas você tem que fazer seu esforço. Rosa do Deserto, a minha casa está uma baderna. Começa igual eu tô falando. Cômodo por cômodo, da sua maneirinha ali. Sabe, mas na posição. Sou uma mulher sábia, edifico meu lar e minha casa. Viu?
Para você jovem, para você senhora, para você vozinha, para todas vocês. E para você varão também que estiver ouvindo, que estiver passando por uma situação assim. É um passo de cada vez, mas tem que dar o passo. Tem que levantar da posição. Não pode ficar na posição aí parada, não. Tem que ter força mesmo. Quem disse que era fácil? Ninguém falou que era fácil. É difícil mesmo. Ou que alguém falou que, nossa, não é. Se para Deus não foi, para Jesus não foi, imagina para nós, meros pecadores, né? Mas é isso que eu quero hoje. É dizer para você levantar, viver o dia de hoje que o Senhor preparou. Um senhor de 85 anos, ele caiu no banheiro e foi para o hospital, foi socorrido ali e foi para o hospital. Chegando no hospital, ele ficou ali internado, foi muito bem socorrido, graças a Deus. E ali ele ficou uns dias, 3 dias, e o médico veio com aquele prontuário dele, com aquela prancheta, com o prontuário dele todo, e falou para ele: olha, o senhor ficou aqui 3 dias, o senhor precisou de tal medicação, tal, leito tal. Ele, tá bom, então esse valor é x. E aí ele falou assim, quando o senhor chegou muito ruim e tal, precisamos colocar o respirador. E o respirador ficou 5 mil reais. E ele começou a chorar. Ele chorou, e o médico ficou assim, falou, calma, isso vai te prejudicar, né? Você tá melhor, mas também não é assim. É pelo valor, a gente dá um jeito. E ele começou a chorar, falou, não é pelos 5 mil. É que eu tenho 85 anos e o senhor nunca me cobrou um dia da minha respiração. Olha que lindo, 85 anos. Então leve isso para sua vida. Levanta. A coisa mais gostosa que tem é você viver o dia. Seja frio, seja chuva. Não fica desanimada não, porque tem alguém dentro do seu lar que não tá dando certo, que não tá fazendo aquilo que tá te agradando, que tudo que você olha é porque não tá orando, não tá deixando Deus trabalhar. Tudo tem um processo para chegar no milagre, para chegar na vitória. Não consigo pegar o meu milagre, nem a minha vitória, se eu não passar um processo. Porque como é que eu vou contar que eu recebi um milagre se eu não passei um processo? Eu vou gravar o meu milagre, tá? São vários, mas um milagre eu vou gravar. Porque quando você tem uma doença incurável, né? A gente tem que mostrar para as pessoas, porque hoje em dia essa doença incurável tem muitas, tá sendo aí, né? Mas que o Senhor é aquele que cura, o Senhor é aquele que a causa está na justiça. E o advogado chega para você e diz assim, olha, infelizmente, vou parar a causa por aqui, porque é causa perdida. Mas o advogado fiel, verdadeiro que você tem um advogado. E aí, ele não bateu o martelo da sua causa. Então, por que você vai desistir? Não, você vai lutar. Porque o advogado fiel diz que a sua causa é ganha. E você vai lutar. Aí, uma doença incurável. Mas não tem mais cura. Mas o médico dos médicos vem e diz. Tem vida aí. Tem cura aí sim. Porque eu quero curar. No meu tempo eu vou curar. Vai ter o tempo do processo, mas o Senhor vai curar. Porque Ele prometeu que vai curar. Se Ele te prometeu, Ele vai cumprir. Então o médico dos médicos está na sua vida. A gente tem tudo nas mãos. Hoje eu não tenho meu pão na mesa. Mas o Senhor é aquele onde jogou a rede e não tinha peixe nenhum. E o Senhor veio e mandou jogar novamente. E veio tanto pão. Então, eu abençoo a sua mesa hoje, que não falte o pão no seu lar. Que você mergulhe na fonte do Senhor. Quando eu digo a fonte, essa água aqui, ela purifica nosso organismo e é do Senhor. E a fonte que você vai lá, jorrando 24 horas, leite e mel. A água que purifica do Senhor. Que você vai lá dar aquele mergulho. Quando eu digo você mergulha na fonte do Senhor, eu tô dizendo o que para você? Para você deixar, lançar todos os seus problemas lá. Porque os seus pecados Ele já perdoou. É que aqui no dia a dia terrestre, a gente tem mesmo essas coisas para passar. Mas que elas não são gigante não, porque gigante aqui é nosso Deus. Nada é maior que Ele. Então não se entristeça porque alguém falou, porque convive com você. Deixa na mão de Deus, que o Senhor tem o tempo do tratar. Não vai ser você falando, você ficando triste, com depressão, ansiedade, não. Lança tudo nos pés do Senhor, que a vitória é garantida. Então, se você tem o médico dos médicos, o advogado dos advogados, Ele é um Deus fiel.
Chama ele para perto, abre a porta. Abre a porta. Que ele seja o convidado especial. Que seja prioridade. O que você está pondo na sua vida? O gigante dos seus problemas, o gigante do que eu não tenho isso, que eu não tenho aquilo? Ou o Senhor, ou Deus, que sim, ele realmente é o gigante. Ele sim, os pés estão aqui e a cabeça está lá em cima. Ele sim é o gigante. Ele é aquele que me abraça aqui e abraça vocês aí do outro lado. Então, que hoje você reflita no que está aí no vídeo, escuta com carinho, que foi feito na unção de Deus, tá bom? Foi o Senhor que deu. Espero que tenha direção, porque eu creio que tem. O Senhor, ele não erra endereço, porque ele não é homem para que minta. Então, quando ele disse que a rosa era para fazer, estou fazendo. E que você receba, abra a porta do entendimento, tá bom? É o que eu te desejo no dia de hoje, final de semana abençoado por Deus. Já falei tudo que eu tinha que falar nas bênçãos na sua vida. E para minha também, porque os primeiros ouvidos, a boca fala e os primeiros ouvidos são os meus a ouvir. Então, eu creio que seja refinado, dado pelo Senhor, tá bom? Que você venha guardar. Tenho que falar aqui, porque a gente vive, a gente trabalha. Curte, compartilha, divide a Rosa do Deserto. Tem os vídeos lá de faxina, assista, né? Tudo é na unção, tá? Nada é feito aí a olho, não. E ajude a Rosa do Deserto, vamos orando junto, pega aqui na mão, tá? Vamos regando as rosas junto, para quando a sua rosa florescer, estiver linda, você falar, olha a rosa do deserto. Que isso significa rosa, significa mudança no lar. Tudo isso que eu falei, tá bom? Que passe aí a sua sementinha, se divide com a vizinha, fala, ó, tô curtindo e compartilhando, porque serviu na minha vida e vai servir na sua. Vamos junto pra gente cultivar as rosas e depois a gente juntar todas as rosas pra gente falar. Vão lá nos comentários, deixe suas petições, deixe seu comentário, tá bom? Vai no Instagram também, tô por lá, sempre tem a sementinha que o Senhor deixa, né? A sementinha eu já distribuí, costumo dizer assim, uma água para ser regada na sua plantinha, tá bom? Eu creio que a rosinha já deve estar germinando. E para nossa palavra hoje, tá tão escuro aqui, mas enfim, é Salmos. O salmista, é Salmos 120. O salmista ora para que seja livre do mentiroso, do caluniador. Caluniador, né, gente? 120, né? Eu li o texto, tá? Na minha angústia, clamei ao Senhor, e Ele me ouviu. Vou no 2, tá? Porque eu senti. Senhor, livra a minha alma dos lábios mentirosos e da língua enganadora. Amém, glória a Deus. Por quê? É isso que tem aqui na terra. Mentiras, falsidade, falsa calúnia, que a pessoa não fez. A pessoa conta uma coisa, eu vou lhe dizer, vocês que são rosas do deserto, são todos abençoados. Em nome de Jesus, está liberto tudo mal na sua vida. Mas a pessoa fala uma coisa para outro, já sai de outro jeito, porque amigo fiel é só Deus. Amigo fiel é Deus. Nos outros, a gente pode até encontrar no meio de 100 um amigo. Mas com certeza esse amigo, se ele for aquele amigo que realmente você pode pôr o seu ombro quando simplesmente só quer chorar, pode ter certeza que ele tem encontro com Deus. Ele fala com o Senhor. Porque para te dar algo, ele tem que ter a luz de Deus na vida dele. Tem que ter a unção do Espírito Santo de Deus para quando alguém for falar um problema para ele entender. E só Deus, porque aqui nessa terra é assim mesmo, né? E cada dia ficando mais ainda. Então vamos nós fazer a nossa parte. Falei o que eu tinha que falar, dei o recado de hoje, já pedi o que eu tinha que pedir também, porque também necessito uns dos outros, né? Quem somos nós sozinhos aqui? Mas assim, a gente precisamos um dos outros na unção de Deus quando o Senhor permite falar, quando o Senhor permite, né? Então aí você se permite, mas você não vai se permitir se o Senhor não permitir. Você consegue entender, né? Que Deus abençoe a sua vida, um ótimo final de semana. E Deus seja louvado sempre, Senhor. Que aonde a rosa do deserto entrar, que não sejam minhas palavras, mas que seja o Senhor dando a direção, selando. E eu creio, Senhor, que tem endereço certo. Tá chegando a vitória aí no lar de vocês. Que Deus abençoe e Deus seja louvado sempre. Amém? Glória a Deus.